Por acaso você sabia que o Atlético de Madrid está contando com a venda do Thiago Almada para o Flamengo para eles conseguirem contratar novos jogadores? Essa é uma parada que tem sido muito falada lá na Espanha e o Diário Marca trouxe hoje publicamente essa informação que anima nós torcedores do Flamengo. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, que é uma matéria que saiu hoje no site do Marca, como eu disse para vocês, principal veículo de notícias de futebol lá na Espanha, é um diário lá de Madrid, então é um jornal muito bem conceituado que falou o seguinte: Flamengo, mais uma vez, solução para um problema do Atlético. Atlético, obviamente, é o apelido do Atlético de Madrid. A equipe brasileira, que já contratou Saúl e Samuel Lino, agora está apostando em Almada. A venda dele reativará as novas contratações vermelhas e brancas. Vamos para a notícia. Com a Copa do Mundo encerrada para a Argentina, enquanto os vice-campeões assimilam que não conseguiram revalidar o título conquistado no Catar, é hora de focar no futuro de vários deles. Além da mídia, o Julián Álvares, aquele que despertou mais interesse, o Julián Álvares estava cotado para ir para o Barcelona, etc. Vamos falar do futuro de um jogador que, em princípio, não vestirá mais vermelho e branco, o Thiago Almada. O armador, o meia armador, começou como titular, mas perdeu seu lugar até então. Não joga um minuto dos 120 minutos da final. Ele não entrou em campo com a seleção da Argentina na final. É uma das chaves para o mercado vermelho e branco. Sua saída, assim como a de outros, como o Solat, que jogou na seleção da Noruega contra o Brasil e tal, será decisiva para reativar o mercado de transferências após as aquisições de Grimaldo, Hillman e Can Lee. São os reforços do Atlético de Madrid. Portanto, a aparição de Flamengo para conseguir seus serviços pode desbloquear um problema para os vermelhos e brancos. Na verdade, a falta de liquidez para fazer mais contratações e resolver o problema de ter um jogador insatisfeito com seu papel, como foi o caso de Almada, que começou bem como vermelho e branco, mas acabou diluindo, assim como aconteceu na Copa do Mundo. Não é a primeira vez que a equipe brasileira, o Flamengo, parece resolver os erros dos vermelhos e brancos. Em mercados anteriores, eles escolheram 2 jogadores que não contavam no Metropolitano. Um deles, especialmente, era um problema enraizado há anos devido no alto salário que recebia. Estamos falando de Saúl Ñíguez. O outro nunca se tornou uma questão de Estado. Além disso, acabou recebendo uma boa quantia, ultrapassando 20 milhões de euros, mais do que o triplo que custou quando chegou no Atlético, que é o Samuel Lino. De qualquer forma, os dois acabaram no Flamengo, que agora está olhando novamente para o Atlético de Madrid para mostrar que é um dos grandes do Brasil, é o maior, e que ele tem um músculo financeiro suficiente para contratar jogadores de alto nível. Nós já vemos isso há alguns anos aqui no futebol brasileiro. Aí, para encerrar, tá dizendo aqui: River e Arábia já miraram Almada. O interesse do Flamengo não é o primeiro, de qualquer forma, nos últimos meses. Da Arábia, eles seguem seus passos, mas foi o River Plate que esteve mais próximo de um jogador que precisa decidir se encerra sua aventura na Europa para voltar a ligas menos competitivas. Esse é um dos pontos-chave, enquanto a margarida do futuro de Almada segue sendo colhida. Os caras até terminaram um texto poético, né? É o seguinte, rapaziada, pelo que a gente pôde notar nessa matéria, o Almada, ele vai ser negociado. Ele está fora dos planos do Atlético de Madrid. Então o Atlético de Madrid conta com a boa vontade do Almada para buscar novos rumos. Com isso, o Flamengo, o grande interessado, o clube que fez a melhor proposta, nós vimos hoje que o Flamengo ofereceu cerca de 28 milhões de euros, são mais de 160 milhões de reais por 100% dos direitos do Almada. Esse dinheiro, segundo o Marca, serve para desbloquear novas contratações, ou seja, o Atlético de Madrid quer contratar, precisa vender para ter dinheiro. E o Flamengo é o time que chegou com a melhor proposta até aqui. Então faz total sentido o Atlético topar essa venda. Até porque o Atlético quer enxugar esse elenco. O próprio Solat, que jogou na seleção da Noruega, tá também nessa barca. Enfim, o Almada tem 25 anos, é reserva no Atlético de Madrid, se tornou reserva na seleção da Argentina. A princípio não tem nenhuma grande oferta do futebol europeu por ele. Então, dos mercados que o próprio Diário Marca disse, é o Flamengo, River Plate e Mundo Saudita. O Mundo Saudita o Almada não quer. River Plate já trabalha até com plano B. Estão falando do Ángel Correa, que joga no Tigres, está até afastado lá no time mexicano. Já foi da seleção da Argentina, atacante. Inclusive já passou no Atlético de Madrid, curiosidade. E o Flamengo está com caminho livre para se acertar com o Almada. Já foi noticiado aqui, meses atrás, que o Flamengo já tem um acordo com o staff do jogador. O Flamengo já tem um acordo com o Almada. Agora só resta de fato o Almada dizer sim. Ele ficou de dar esse acerto, essa palavra, seja para o Flamengo, para o Atlético de Madrid, após a Copa do Mundo. Soubemos, né? A Copa do Mundo acabou no domingo, então assim, hoje, muito provavelmente, o Almada já deve estar conversando com seu staff para definir o mais rápido possível. Se tudo correr como se imagina, a tendência é que já nessa semana o Almada seja confirmado, né, como jogador do Flamengo. O Flamengo trabalha às pressas porque, apesar do mercado da janela de transferências ter recém sido aberto, o Flamengo precisa correr com o tempo porque o elenco está com vários problemas físicos. Daqui a pouco tem jogos de Libertadores, o Flamengo precisa correr atrás do Palmeiras no Brasileiro, e o Almada seria o grande nome dessa janela de transferências.
Seria um sucesso absoluto o Flamengo repatriar um jogador vice-campeão do mundo. O Almada jogou 2 Copas. Foi campeão em 2022 e vice nessa Copa do Mundo de 2026. Além disso, é um jogador extremamente popular no Brasil. Foi campeão no Botafogo, da Libertadores, brasileiro. Todo mundo viu que ele joga bola, isso é indiscutível. Então tá aí o Flamengo sendo uma opção bacana para nos próximos anos o Almada ter essa estabilidade na carreira, conseguir ter uma idolatria de verdade, poder colecionar grandes troféus e chegar em condições de ser, de repente, um titular da seleção da Argentina no próximo Mundial. Repito, falei isso em outros vídeos, falo novamente. O Flamengo já está garantido na Copa do Mundo de Clubes em 2029. O Flamengo briga por todos os títulos que disputa. O Flamengo tem vitrine para o mercado europeu. Quem sabe o Almada pode futuramente, né, ser cogitado novamente lá na Europa. Além disso, o Flamengo também tem mercado em todas as seleções do planeta. Então, o jogador que joga no Flamengo e joga bem, ele está altamente cotado para jogar na sua seleção. E o Almada, por já ser da seleção da Argentina, ele pode estar ainda melhor colocado nessa era pós-Messi, né? Então, assim, caminho livre, o Atlético de Madrid deve aceitar essa proposta do Flamengo. Todo mundo está dizendo lá na Espanha que o Flamengo tem solucionado os problemas do Atlético de Madrid, então que seja o Almada essa terceira e nova contratação do Flamengo, vindo diretamente do Atlético de Madrid. Mas aí, torcedor do Mengão, você ficou animado? Você de fato quer o Thiago Almada no mais querido? Comenta aqui o que você acha, você está confiante ou não que de fato ele vai assinar com o Flamengo. Também vou pedir uma ajuda para vocês. Deem like no vídeo, se inscrevam no meu canal. Eu sou o Gabriel, seu Papo Boleiro. Todo dia eu falo de futebol por aqui, rumo aos 2.000 inscritos. Conto demais com a ajuda de vocês. Vocês são fundamentais no meu projeto de futebol aqui no YouTube.